Ela é uma das maiores mineradoras do mundo e a segunda maior empresa do Brasil. Eu tô falando da Vale. É uma empresa forte que teve sérios acidentes no passado. Do ponto de vista dos investimentos, é tida como uma alternativa de potencial. E a empresa está prestes a retomar o pagamento de dividendos. O Cafeína de hoje vai analisar essa gigante do minério e debater os 7 elementos determinantes no horizonte para saber se vale ou não a pena colocar as ações da Vale no seu portfólio. Isso e muito mais no Cafeína de hoje. Que as vinhetas sejam rodadas. É isso aí, Doni, terça-feira. Você sabe que ainda estamos no começo da semana, mas brasileiro pode morrer de tudo, só não morre de tédio. Não. Você viu que o Donald Trump falou que ficou zoando nós, pô. Tá achando o quê, homem laranja? Ele falou assim, porque se descuidar, se a gente não fosse prudente, vai acabar que nem o Brasil. Ele vai ver só. Eu vou botar a foto dele fazendo bronzeamento. Você tem essas imagens? Tem imagens na internet, eu não sei se é ele, se é montagem ou não. Agora, estamos muito bem, as pessoas estão muito felizes, alguns nos xingam, mas é pouco ainda. Sim. Então, vamos continuar firme e forte. E você, muitas novidades? Não, tudo certo, tudo ótimo, né? Com relação a esse aspecto da aprovação, felizmente os likes superam muito, né? Assim, largamente os dislikes, então acho que estamos num caminho bastante interessante, cada vez mais pessoas assistindo ao Cafeína, acompanhando, usando este momento para se informar e assim... E assim será. Certo? Muito bem, você sabe que essa semana a gente tem um negócio que começa a votação amanhã, quarta-feira, do marco lá do saneamento básico. Isso, vamos ficar de olho, porque é um negócio que ajuda muito a economia. Mas vamos para o nosso desafio do dia, porque é um leão por dia, um touro por dia, um urso por dia, porque falamos de investimento. É isso. E a gente ouve muito a opinião e os pedidos de quem nos acompanha, de quem comenta lá nos nossos vídeos. Tá certo? Ouve, mas a gente faz o que a gente quer. Mentira. Não, e foi através de mais um pedido desse, né? O pessoal gosta muito de saber de empresa específica e uma das principais empresas do Brasil e da Bolsa também é a Vale. Muito bem, né? Esse é o tema do programa de hoje. Quem falasse da ação da Vale um ano e pouco atrás, é possível que não fosse levado muito a sério. Com o desastre de Brumadinho, no início de 2019, parte do mercado abandonou o investimento na mineradora. As ações terminaram o ano com queda de 10% e um prejuízo de 1 bilhão e 700 milhões de reais nos resultados. Mas essa é uma ação difícil de ignorar. E a gente começa a entender por quê, dando uma olhada geral no raio-x da Vale. Tá aí na tela pra gente perceber. Olha só, a Vale tem uma das suas principais ações negociadas, é a de código Vale 3, tem também a Vale 5. A empresa é a segunda maior mineradora do mundo, tem 110 mil funcionários, contando os próprios e os terceirizados, atua nos setores de mineração, logística e energia. As subsidiárias são a Vale Limited, Vale Fertilizantes, Samarco, VLI, MRS Logística, Companhia Siderúrgica do Pecém. Valor de mercado de 296 bilhões de reais, um lucro de quase 1 bilhão de reais no primeiro trimestre e no ano a ação está praticamente zerada na bolsa, uma alta aí de 1%, sabe? Doni, você vê que tem muitos números, quase como tudo tem sempre vários prismas diferentes. Até as tragédias de Mariana, que foi lá em 2015, e de Brumadinho, que foi mais recente, a Vale era a principal mineradora do mundo. Ela perdeu a posição para a australiana Rio Tinto depois de uma tragédia atrás da outra, e aí perdeu mesmo com Brumadinho, quando teve que cortar a produção. O lucro do primeiro trimestre foi 7 vezes superior ao resultado do ano passado, mas lembra que ano passado teve Brumadinho, foi logo no começo do ano. No setor de logística, a Vale administra uma rede que contempla minas, ferrovias, navios e portos. Possui infraestrutura no Brasil, na Indonésia, em Moçambique, em Omã, nas Filipinas e na Argentina. Transporta a carga para terceiros e oferece 2 linhas de trens de passageiros no Brasil. Uma na estrada de ferro Vitória, Minas, e outra na estrada de Carajás. E a Vale também
prover 54% da energia que consome. Ou seja, a gente está falando de uma grande empresa, uma blue chips, aquele azul que eu diria que é um azul Tiffany que o Doni usa para dar de presentes para as pessoas. Olha só, Sammy Boy. Feitas as apresentações, por assim dizer, você ainda pode estar em dúvida. Ué, mas e o cenário? É promissor para a empresa? Pode ser um investimento interessante comprar ações dela? Muito bem, Sammy Boy. E a gente separou aqui 7 elementos para te ajudar a tomar essa decisão. Exatamente. Vamos fazer uma análise em conjunto aqui. Olha só, vamos começar com o primeiro aspecto de análise, né? Minério de ferro em alta. O que acontece? Nos últimos meses, o preço do minério de ferro aumentou de $80 a tonelada para mais de $100. Os preços do cobre também subiram, 25%. Esse aumento compensou a queda no consumo da China, que é o principal cliente da Vale, devido às medidas de isolamento no começo do ano. Possui uma ironia. Qual é? O preço tem subido pelo temor de que a epidemia do Covid paralise a produção da empresa no Brasil, o que ainda não aconteceu, mesmo com a produção do primeiro TRI caindo. Com o dólar em alta, a Vale ganha nas duas pontas, no câmbio, que fica favorável, e no minério de ferro, porque, por conseguinte, fica também mais caro. Esse preço alto também reflete um ajuste que aconteceu no mercado de mineração entre 2014 e 2016. Minas foram fechadas, dívidas foram pagas e, com isso, o setor deixou de ter o excesso de produção dos anos anteriores, que acabava segurando o preço do minério quando começava a ficar caro. A oferta hoje é bem mais limitada. Agora, o que a gente pode falar do ponto de vista macro, né? A China, primeiro foi uma porrada na Vale, porque a China é o principal importador comercial, o principal parceiro comercial do Brasil, e o que eles gostam de importar são commodities, destaque inclusive para o minério de ferro. Parou tudo, voltou, então eu diria que a segunda onda lá na China pode refletir bastante as nossas exportações, nesse caso, da Vale. Tem também um fator especulativo no aumento dos preços do metal, né? Comprar ou vender futuros de cobre é uma maneira popular entre investidores estrangeiros de se proteger contra turbulências na economia. Então, muitos investidores compram contratos da commodity se acham que a economia vai piorar, um cenário que a gente viveu nos últimos meses. E muitas dessas apostas são feitas por algoritmos, né, que são acionados se o preço chega a determinado patamar, o que também acaba contribuindo em momentos de grande pânico ou de muita volatilidade, Sammy Boy. Algoritmos, por isso o nerd que você fazia bullying, que era eu, pode se vingar no futuro. Mas nos próximos anos, as casas de análise, as casas de research, os economistas, os youtubers e, por que não, os blogueirinhos queridos acreditam que o mundo todo vai voltar a crescer. E para minério de ferro, estão falando aí em 0,8% ao ano entre 2020, que é o ano que estamos fazendo este ilustre programa, até 2029. Vale dizer que isso já foi melhor aí. A gente pegar os últimos 10 anos, o crescimento foi muito mais acachapante, foi de 3%, mas isso garante alguma previsibilidade do setor, e previsibilidade é bom, porque diminui risco. Então, assim, às vezes ficam até falando, e o dólar? Às vezes melhor do que, o dólar está alto ou baixo, é um dólar que a gente consiga prever, porque você, na hora de fazer investimentos, né, tanto o financeiro, mas principalmente vai abrir fábrica, não sei o que lá, você tem que ter mais conhecimentos para diminuir o risco. Muito bem, então esse foi um dos elementos, minério de ferro em alta. Vamos ver mais um elemento importante na análise das perspectivas da Vale: aumento da produção. O que acontece? Com as paradas de produção decorrentes das tragédias de Mariana e de Brumadinho nos últimos anos, a Vale pode ter perdido o posto de maior produtora de minério de ferro do mundo. Sim, isso aconteceu, mas a expectativa é de que a brasileira, apesar dos problemas com o coronavírus, aumente a produção para 310 a 330 milhões de toneladas esse ano. A empresa também produz manganês, ferro-liga, cobre, bauxita, potássio, cálium, alumina e alumínio. E não é só isso, como falaria aqueles liguem já, porque se você ligar agora, tem ainda uma estrutura de respeito para sustentar o aumento da produção com 2.000 quilômetros de malha ferroviária e 9 terminais
portuários pobres. Mas não é só isso, Doni. Por quê? Com o coronavírus, as metas foram revistas. A Vale projetava chegar a 400 milhões de toneladas esse ano. Essa meta deve ser atingida, obviamente, apesar dessa estrutura muito robusta, só em 2023. No primeiro trimestre deste ano, a empresa produziu 59,6 milhões de toneladas, contra uma previsão de 68 milhões de toneladas. Muito bem. Então, levando tudo isso em conta, vamos dar uma olhada no terceiro aspecto dessa análise. Tá aqui, ó, uma coisa que o Sami adora. Apetite chinês. Apetite chinês. O que acontece? Aqueles não é? Eu gosto muito da culinária chinesa, aquela higiene impecável que você tem, seja com aqueles mercados, né, da China, que você pode comer urso, você pode comer besouro, você pode comer morcego, você pode comer qualquer animal que não é muito considerado comestível aqui do lado mais ocidental. Mas os chineses não têm medo de nada. Muito bem, mas o que acontece? Olha só, nos próximos anos, segundo analistas, o avanço da indústria chinesa deve ser mais do que suficiente para absorver o aumento da produção das mineradoras. Então, mesmo que não repita o impressionante desempenho da última década, quando a indústria siderúrgica chinesa avançou em média 11% ao ano, contra 1% ao ano da produção mundial, a China ainda pode absorver com alguma folga a oferta de minério de ferro. A Vale estaria um cenário bastante promissor pela frente. Deve aumentar a produção no momento que os maiores rivais chegaram no topo. E deve ter um cliente faminto por minério de ferro a ponto de comprar mais do que o mercado oferece, o que pode elevar os preços acima daquela previsão de 0,8% ao ano, ou pelo menos sustentar os preços. Em maio, a economia chinesa começou a se recuperar mais forte, o que reforça esse cenário. Mas a gente também tem aquele outro lado, que às vezes a gente nunca sabe. China é um grande black box, é uma caixa preta que a gente fica olhando, porque os dados chineses, ninguém sabe, não temos. Não é um negócio muito auditado. Então a gente sempre fica com um olho no gato, um olho no peixe, lembrando que o chinês gosta de gato e de peixe, tanto para estimação como para a culinária. E olha só, na primeira semana de junho, os altos fornos das siderúrgicas chinesas operavam com 92% da capacidade, que é muito acima da capacidade normal, que fica ali entre 80% e 85%. E para enfrentar os efeitos econômicos do coronavírus, o país incrementou as grandes obras como construção de pontes, ferrovias, metrô, tudo isso para tentar estimular a geração de empregos, o que deve manter também a demanda em alta para esse segmento, mais um aspecto interessante. Vamos ao quarto ponto de análise. Custos menores. O que acontece? O balanço da Vale no primeiro trimestre, que foi divulgado em maio, trouxe provisões menores para pagar indenizações ligadas à tragédia de Brumadinho. Então, depois do pagamento de 3 bilhões e 600 milhões em indenizações, os custos de reparação da tragédia estão chegando ao fim. Parou de perder, claro, que deixar claro que, pelo menos eu acredito que ela precisa ser responsabilizada por todos os danos, não só do ponto de vista financeiro, como ético, legais. Bom, voltando, em fevereiro a Vale anunciou que poderá provisionar mais de 1,8 bilhão para pagar essas indenizações que ainda estão sendo cobradas na Justiça. Esse último lote encerraria todas as ações judiciais, dando aí uma finalizada nos custos de Brumadinho, estancando a perda nos balanços futuros da empresa. Analistas estimam que os custos básicos de mineração estão na descendente e devem cair $2 por tonelada, indo abaixo de $14 no segundo semestre. Outra queda nos preços prevista é no frete, que deve cair em torno de $3 também no segundo trimestre, indo para abaixo de $17 por tonelada. Muito bem, vamos dar uma olhada em mais um aspecto. Exatamente. É o aspecto de número 5, a volta dos dividendos. Tem muita gente que acha isso interessante. Sim. E um número, 9% ao ano. É quanto o Banco Credit Suisse acredita que a Vale vai pagar por ano com a volta dos dividendos. Com a taxa Selic a 2,25% ao ano, os números
não mentem. A volta da política de pagamento de dividendos, suspensa no ano passado, tem tudo para aumentar o interesse, o apetite pelas ações da Vale assim que for confirmado. A gente já falou que dividendo não é assim, paga é bom, não paga é ruim, tem outros fatores, dá para olhar o vídeo aí de ontem, segunda-feira, para quem quiser dar uma rememorada. De qualquer forma, os dividendos tinham sido suspensos em fevereiro, na sequência da tragédia de Brumadinho. A expectativa era grande para o retorno ainda no primeiro semestre desse ano, mas Covid complicou as coisas. De qualquer forma, no fim de abril, o diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale, Luciano Ciani, será parente do Ciani que está em outras emissoras? Nosso colega? Não sei. Afirmou que os dividendos voltam depois que a empresa quitar a linha de crédito rotativo de 5 bilhões, sacada em março para ajudar o caixa por conta da pandemia. Muito bem, número 6 agora, o sexto elemento para sua análise, se você tem interesse em investir na Vale, a nova política ambiental. O que acontece? É inegável que as tragédias de Mariana e de Brumadinho afetaram a imagem da Vale no Brasil e no exterior. A empresa, além de tudo, já não tinha boa fama. Em 2012, por exemplo, a Vale chegou a ser apontada como a pior empresa do mundo na questão de direitos humanos e meio ambiente, segundo algumas ONGs. Como hoje a questão ambiental é cada vez mais importante, isso não é bom para nenhuma companhia. Pode levar a pressões sobre os governos para que restringam compras, também a boicotes. Mas nesse quesito a Vale tem implementado medidas para tentar preservar a imagem e, consequentemente, também os acionistas. O que não é fácil, né? Porque fizeram já um monte de... Não sei se a gente pode falar, senão o editor bota o pin. Além de Mariana e Brumadinho, a imagem da empresa ainda foi bastante arranhada pela evacuação de parte do município de Barão de Cocais, lá em Minas, devido ao rompimento de uma barragem. Já no segundo semestre do ano passado, a Vale convidou a sociedade a opinar na atualização de suas medidas e políticas de direitos humanos e também o que deveria ser feito em relação ao problema climático. No fim de abril deste ano, a empresa abriu mais uma consulta pública para avaliar sua nova política de sustentabilidade. Também convidou o economista e ecologista Sérgio Besserman, professor do Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro, para avaliar o relatório de sustentabilidade de 2019. Mas a ação mais visível da empresa, além das reparações de Brumadinho na área ambiental, é o engajamento do combate às emissões de gases do efeito estufa, que prevê gastos de 2 bilhões de dólares para reduzir em 33% as emissões de carbono diretas e indiretas, ou seja, de fornecedores e parceiros até 2030. E essa é uma iniciativa que ajuda o país a cumprir compromissos do Acordo de Paris de combate a mudanças no clima. É isso. Essas iniciativas aproximam a empresa de uma prática mais alinhada com a responsabilidade ambiental desejada pelo mercado e também por quem investe. E não tem outro caminho, né? Em maio, o Fundo Soberano da Noruega, por exemplo, anunciou que estava tirando Vale e Eletrobras da sua carteira de investimentos de $1 trilhão devido às práticas ambientais. Então é um dinheiro que só volta com uma imagem melhor e a empresa está se mexendo nesse sentido, é isso que a gente está percebendo. Sétimo elemento para você que está avaliando a Vale no seu portfólio. Poucos acionistas estrangeiros. Como é que é essa história? Um dos pontos que mais costumam ser ressaltados pelos fãs do papel, digamos assim, é o fato de que relativamente poucos estrangeiros estão posicionados na Vale. Brumadinho provocou uma debandada deles e a maioria não voltou. Como resultado, existe um potencial de aumento forte na participação de estrangeiros quando os problemas relativos à tragédia estiverem totalmente solucionados. E como ainda há algumas pendências, quem entrar agora tende a ser beneficiado. Os resultados de 2019 e do primeiro trimestre desse ano da Vale foram afetados pelo desastre de Brumadinho. O sinal de entrada será dado quando o balanço vier sem nenhum provisionamento, indicando que ainda há pendências. O único grande acionista estrangeiro da Vale atualmente é o fundo BlackRock dos Estados Unidos, com 5,03% das ações da empresa, posição consolidada em dezembro de 2019. Além das ações negociadas na B3, a empresa tem ADRs lá em Nova York, que obviamente ADRs
tem acionistas estrangeiros. É isso. E como nada é perfeito, nem no mundo, muito menos no mercado de ações, quem pretende investir na empresa precisa estar atento a alguns possíveis percalços no caminho da Vale. Uma segunda onda do coronavírus na China, por exemplo, poderá levar à nova queda da demanda por minério, comprometendo o balanço por um trimestre ou mais. E a gente ainda separou alguns outros motivos de cautela. Olha só, o primeiro deles, coronavírus. Sam, você já comentou um pouco a respeito disso, né? Se de uma parte a demanda chinesa segue crescendo, o surgimento de um novo foco do Covid em Pequim, começou semana passada, demonstra o perigo da volta da epidemia, ligando o país, né? Porque a China é muito grande e, obviamente, afetando os negócios. Até o momento, aeroportos foram fechados, voos suspensos e parte da população de Pequim entrou naquele lockdown, aquela quarentena de verdade, aquela porreta. Ainda que não tenhamos assim, uma segunda onda estabelecida, luz amarela para quem aposta na China, que é o caso da mineração. E temos mais um fator. Mas tá parecendo o quesito escola de samba. Isso. Mas aqui na nossa lista nós temos, claro, evidentemente, a questão de Brumadinho. Por quê, Sam? Seria porque, ao mesmo tempo que o papel fica atraindo, no caso do fim das brigas judiciais envolvendo a tragédia, a promessa de provisão de 1,8 bilhão, 2,5 vezes que já foi gasto, então é uma baita de uma grana, aumenta a incerteza caso o acordo não saia. A conta, claro que pode sair mais cara dependendo das decisões da justiça. Temos duas questões então. Vamos à terceira questão que acende a luz amarela, que é importante levar em consideração também caso você esteja ou investindo ou tendo a Vale na sua mira, para colocar na sua carteira e no seu portfólio. A terceira questão a qual o investidor deve ficar atento é a ambiental. Devido à atividade, a Vale não está livre de novos brumadinhos, apesar da desativação e da promessa de desativação de operações com barragens problemáticas e da nova política ambiental. Uma nova tragédia ambiental poderia trazer, claro, os prejuízos de volta, né? E tem ainda os potenciais danos à imagem da empresa que impactam o preço das ações, principalmente por investidores estrangeiros distantes do papel. E por último, o risco do boicote chinês. Explica isso, Sam. A gente vê guerras comerciais indo e voltando, mas quando você depende muito de um único comprador, no nosso caso, ou no caso da Vale, a China, você tem que ficar esperto. Lembrando que o clima piorou no último ano e meio, envolvendo aí membros do governo brasileiro e chinês. Tem que falar, o vírus chinês, a embaixada. A gente sabe que a China está longe de ser uma plena democracia, mas eles não gostam de ouvir isso. Então, cuidado. Mesmo a parceria sendo favorável, porque chinês também não é bonzinho, é bom para eles, é produto mais barato, não sei o que lá, e tem uma forte demanda, não é muito difícil substituir, afinal é commodity. E aí entra numa questão diplomática. E a gente pode até falar que começa uma guerra comercial com os Estados Unidos e China, se você toma partido de um, você sofre retaliação no outro, então é um jogo de perde. Tá certo. E olha, bom, temos um panorama geral, essa, como deu para perceber, é uma ação que está sempre sendo muito falada. A maioria das corretoras, dos bancos, recomenda ter Vale no portfólio em algum percentual, por vários desses elementos que a gente citou. Solidez nos números, resultados, uma demanda forte, tudo isso contribui para a expectativa de que a ação da Vale suba nos meses adiante, né? Ainda mais cuidando da maior fraqueza do papel, que ainda é a imagem da empresa desde Mariana e de Brumadinho. Então, com mais segurança, as ações se beneficiam e podem ter uma trajetória mais promissora, claro que tendo todos esses elementos de atenção, todos esses pontos de cautela que a gente citou aqui. Certo, Sammy Boy? Vale algum resumo para você? Eu acho que ela tem bastante liquidez, é uma ação de grande peso no índice, é uma empresa gigantesca, mas como todas, tem isso. E também fala assim, essa empresa só tem ponto positivo. Aquela história, você compra um imóvel que está bem localizado, numa região que já tem tudo, vai custar mais caro. Então, na hora de investir, não é assim, eu vou comprar boa empresa ou uma má empresa. O que eu tenho que comprar é empresas com grande potencial. Aqui a gente listou. Ninguém sabe
Ninguém sabe. O cara que vende acha que vai cair, o cara compra, vai subir. Mas a gente dá motivos para você analisar, para os nossos espectadores. Porque senão a gente vira o youtuberzinho ou o blogueirinho que sabe tudo na fala. Mas aí quando você vai olhar os registros, não é bem assim. Então a gente não sabe tudo, mas somos honestos, isso que importa. Muito bem, demos então uma chuva de dados e de análise a respeito da Vale. Espero que você tenha gostado. Essa pauta surgiu a partir, vale lembrar, hein, do comentário, do pedido de um internauta, de um espectador aqui nos nossos vídeos. Então, se você tem também uma sugestão de pauta, quer saber mais a respeito de uma determinada empresa ou de um determinado tipo de investimento, ou tem uma outra pauta para sugerir aqui para o Cafeína, é só deixar o seu comentário nesse vídeo e, claro, sempre deixar o seu like também. Isso sim, enviar para os amigos, ajudar no algoritmo, se inscrever no canal, enfim. É aquela história, exatamente, porque vivemos da sua satisfação. E a pessoa que não gosta, a gente tenta agradar, mas se não der também, faz parte da vida. Não dá para agradar todo mundo. Já dizia a Bíblia, que o Emílio, nosso amigo, fala muito, tudo não terás. Tudo não terás, Doni. Então, a gente faz o que dá. Valeu. Tchau, tchau.